Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas desenvolveram dispositivos que são capazes de detectar várias doenças. Uma delas é uma muito preocupante, o infarto. E eu estou falando sem uma necessidade inicial de um exame de laboratório, a partir da saliva do paciente. Eu vou conversar agora com William Reis de Araújo. Ele é professor e orientador do estudo para explicar o funcionamento desses dispositivos, como eles funcionam. Professor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Professor, quando a gente olha para o desenvolvimento desse dispositivo, eu queria começar orientando para quem nos acompanha nesse momento o início, como ele foi desenvolvido e como ele faz essa detecção que vai além do infarto, e aí o senhor vai conseguir explicar para nós com toda a propriedade. Bom, antes de mais nada, obrigado, pela oportunidade de falar um pouquinho. A ideia desses dispositivos, para ensaios clínicos, surgiram da época da pandemia, da Covid. Então, a gente começou lá fazendo alguns testes, e desenvolvendo algumas tecnologias nacionais para a detecção, da SARS-CoV-2, que era o vírus causador da Covid. E então a gente expandiu, esse conhecimento para a detecção de várias outras doenças, que são relevantes aí no cenário nacional, mundial, dentre elas, o infarto agudo do miocárdio, através de detecção de marcadores, outros marcadores clínicos, também que podem ser utilizados no dia a dia, em várias rotinas laboratoriais, diagnóstico, por exemplo, de doenças como a mpox, que é antigamente conhecida como a monkeypox humana. Então, a gente começou a desenvolver vários tipos de testes, visando ter, de forma geral, uma característica de custo mais baixo e tempo de detecção rápida. Então, a ideia desses testes era que, basicamente, pudessem ser aplicados, fora de um ambiente hospitalar, clínico ou laboratorial, e aí com custo acessível, da ordem de R$ 5, alguns até menos, e que pudessem dar resposta ali dentro de 10, 15 minutos sobre esse diagnóstico. Então, a ideia é que possa contribuir, um pouquinho para a saúde aí nacional, quem sabe num futuro próximo, para toda a sociedade. Isso é incrível. Eu queria começar a esmiuçar com o senhor nos detalhes. Quando a gente olha, por exemplo, o caso do infarto. Ali, através da saliva, é possível fazer uma coleta de informações e que indiquem o início desse problema. Como isso funciona? Isso. No caso do infarto em particular, existem alguns marcadores clínicos, algumas enzimas que no sangue, cotidianamente podem ser monitoradas e que indica, esse dano ao músculo cardíaco. E esses testes, nesse caso, também podem ser utilizados outros fluidos menos invasivos, como, por exemplo, a saliva, que a gente optou, nesse caso, por detectar uma destas moléculas, no caso uma enzima em particular, chama creatina quinase, uma fração dela, especificamente a creatina quinase fração MB, e que a ideia é que ele então pudesse identificar esses níveis, em condições de pré-infarto, podendo auxiliar, para esse diagnóstico de forma mais rápida, dispensando os exames, laboratoriais tradicionais. Na verdade, a ideia principal não é o dispensar, mas que possa auxiliar, ser um teste de triagem ali para identificação de indícios, que muitas vezes podem iniciar, por exemplo, com alguns sintomas, que o indivíduo está sentindo, como falta de ar, dor no peito. Então, é um teste que em 10, 15 minutos pode identificar isso, dar uma triagem, uma resposta mais rápida para a tomada de decisão ali da junta médica, Então, acho que a Exato. ideia principal é nesse sentido. Professor, eu quero pegar esse ponto, eu já ia perguntar, o senhor já trouxe metade da resposta, que era em quanto tempo depois dessa coleta da saliva? Isso imaginando um cenário de um pronto atendimento, onde ali nós temos um número muito grande de pessoas, numa UPA, por exemplo. Ali é um funcionamento também simples, esse enfermeiro, aquela triagem inicialmente, esse processo chegando, fazendo essa coleta, é algo fácil de ser realizado, que em 15 minutos, isso, a partir do momento que a saliva foi retirada, já vai aparecer nesse sistema, nesse aparelho, que ali há sinais de que o infarto pode estar em andamento. Perfeito. A ideia é que, com simples coleta da saliva, a pessoa ali que estiver manuseando, um cuidador ou
uma pessoa ali no pronto atendimento possa pôr a rotina ali sobre esse dispositivo e que ali dentro de 15 minutos tem uma resposta, né? Hoje ainda é visual, é gráfico, né? E depois tem que ter essa interpretação. Mas a ideia é que hoje, com o auxílio de várias ferramentas, né, como inteligência artificial, a gente possa integrar isso e já dar a resposta, né, direto para a pessoa. Então, que possa aparecer ali um resultado do tipo alerta, né? Você pode estar com os níveis acima, procura um médico, coisas do tipo. Então, a princípio, hoje a tecnologia está no ponto ainda de ser algo que precisa dessa interpretação, mas que numa etapa posterior agora a gente espera que possa facilitar ainda mais, né, esse uso. É incrível, assim. E olhando além do infarto, nós estava acompanhando, vocês conseguem, o senhor falou de Covid-19, ali as variações que podem ser analisadas através desse dispositivo, mas para Mpox também esse dispositivo, ele funciona, ele consegue fazer essa detecção? Isso, na verdade, são testes diferentes apenas. A tecnologia por trás, que a gente chama de eletroquímica, é a mesma, o mesmo conceito de detecção, mas a gente usa dispositivos diferentes. Então, não é apenas um dispositivo que possibilita a detecção de todas elas. Então, é personalizado. Se eu quero fazer um teste para infarto, a gente tem já, né, é um chip, basicamente, ali de poucos centímetros, né, que com uma pequena gotinha ali da amostra, cerca de 20, 30 microlitros, um volume bem pequeno, a gente consegue fazer essa detecção. Então, para cada um deles tem, né, ali o ensaio químico, né, bioquímico por trás, então tem determinados receptores necessários para a identificação seletiva dos agentes causadores, né, dessas doenças, dessas infecções, no caso, virais. Mas a gente realmente personaliza, desenvolve todo o aparato, né, necessário para que possa e fazer essa identificação de forma, né, rápida e com bastante precisão. Professor, o desenvolvimento disso, eu queria ouvi-lo sobre a implementação, porque a gente está ilustrando, inclusive, essa entrevista com um aparelho que todo mundo conhece muito bem, o pessoal que faz a medição da pressão em casa, e pela facilidade, isso ajuda em muito. Uma pessoa que qualquer tipo de sintoma já vai para uma unidade de saúde receber atendimento. Qual é o próximo passo que vocês aguardam nesse instante? É uma propagação ainda maior? É uma continuidade da pesquisa? Há qualquer tipo de iniciativa que consiga levar isso para a nossa realidade o mais rápido? Porque os benefícios que o senhor nos explica aqui, eles são muito significativos. Eles podem salvar as vidas das pessoas. Perfeito. A ideia, né, é uma pesquisa que ainda, para chegar ao público final, né, para a sociedade, ainda tem algumas etapas a serem desenvolvidas. A gente ainda carece, né, de ainda desenvolver, na verdade, utilizar esses testes uma quantidade maiores de amostras, né, para realmente confirmar ali a eficácia em diferentes cenários, né, clínicos. E eu acho que uma etapa para facilitar realmente o seu uso, ainda é naquele comentário que eu fiz anterior, que é de tentar integrar ali uma forma de leitura mais simplificada, que possa aparecer na tela, por exemplo, um valor ou informação direta, do tipo alerta, né, para a condição clínica, e não que a pessoa precise identificar, interpretar o resultado, né. Um exemplo prático, acho que também cotidiano, em vários panoramas, né, da população, é, por exemplo, o glicosímetro, né? Quem faz ali o teste de glicemia, por exemplo, aparece o nível de uma concentração de açúcar e a pessoa sabe interpretar depois aquele valor. A ideia é que pudesse ser dessa forma e junto viesse, né, um catálogo, por exemplo, que pudesse falar ali, olha, valores acima de tanto podem ser preocupantes, né? Então, acho que essa é a próxima etapa que a gente precisa desenvolver realmente para alavancar e que possa, então, essa tecnologia chegar, né, aí, quem sabe, no futuro bem próximo para a população. Professor William, eu queria muito agradecer o tempo, a disponibilidade para vir aqui conversar conosco, falar de um projeto que é incrível, assim. É realmente surpreendente que iniciativas como essa, elas são tão necessárias para que nós consigamos, de alguma maneira, salvar as pessoas que, infelizmente, em algum momento da vida podem enfrentar um cenário que é tão delicado como esse, não só para o infarto, mas para outras questões, como o senhor esmiuçou aqui muito bem. Muito obrigado por achar um tempo e conseguir conversar com a gente. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre um prazer também poder divulgar um pouquinho, né, do que a gente vem desenvolvendo. Sem dúvida. Agradeço o espaço aí a Até todos. mais, Obrigado. professor. Uma ótima noite.